Você já se perguntou como algumas pessoas parecem manifestar tudo o que desejam com uma facilidade quase mágica? Enquanto para muitos a vida parece uma sequência interminável de lutas, obstáculos e frustrações, há aqueles que parecem dobrar a realidade a seu favor. Não é sorte, não é acaso, e muito menos privilégio. É consciência. E poucos entenderam essa verdade tão profundamente quanto Neville Goddard. Neville dedicou sua vida a ensinar que a realidade é moldada, de dentro para fora, que tudo o que vivemos é resultado direto dos estados mentais que habitamos. E ao longo de suas palestras, livros e ensinamentos, ele revelou aquilo que muitos chamam de o código mental de 3 etapas, um método simples, porém extremamente poderoso, que ele usava diariamente para manifestar qualquer coisa: riqueza, amor, saúde, oportunidades e transformação pessoal. E neste vídeo, você vai aprender de forma clara e direta quais são essas 3 etapas, como aplicá-las corretamente e como elas podem mudar completamente sua vida. A primeira etapa do código mental de Neville começa com algo que a maioria ignora: a clareza absoluta sobre o que se deseja. Neville sempre foi muito claro ao dizer: você não pode manifestar aquilo que não consegue definir. A maioria das pessoas vive desejando coisas de forma vaga. Querem ser felizes, querem ser ricos, querem ter sucesso, mas não definem o que isso realmente significa. A mente criadora não trabalha com conceitos soltos. Ela responde a imagens, cenas e sentimentos específicos. Por isso, a primeira etapa é escolher de forma clara, exata e objetiva o que você deseja experimentar no mundo físico. Pergunte-se: o que eu realmente quero? Como seria a minha vida se eu já tivesse isso agora? Não tenha medo de desejar. Não se sabote com crenças como é demais para mim ou eu não mereço. O universo responde à clareza, não à dúvida. E enquanto você não tiver clareza sobre o que realmente deseja, sua mente ficará confusa, pulando de um desejo para outro, sem gerar força suficiente para que qualquer coisa se manifeste. Neville ensinava que o desejo claro é como plantar uma semente. Se você planta uma semente de maçã, não espera colher bananas. Assim funciona com a mente. Quando o desejo é claro, o processo está iniciado. A segunda etapa é a criação mental, onde você assume o estado desejado dentro da sua imaginação. Aqui está o coração do método de Neville. Uma vez que você escolheu com clareza o que deseja, o próximo passo é criar uma cena mental vívida e realista, onde você se vê vivendo como se aquilo já fosse seu. Neville chamava isso de viver no fim. Não se trata de desejar que algo aconteça, mas de se colocar diretamente na experiência finalizada, no resultado já alcançado. Se deseja dinheiro, imagine-se vivendo como alguém próspero, sentindo a liberdade que isso proporciona. Se deseja um amor, imagine-se já casado, feliz, amado, e sinta isso como real. E aqui está o segredo que Neville sempre enfatizava: o sentimento é o motor da manifestação. Não é só visualizar, é sentir que aquilo é sua verdade agora. Quando você entra na cena, não como espectador, mas como protagonista, o seu subconsciente aceita aquela realidade como verdadeira e o universo começa imediatamente a reorganizar as circunstâncias para trazer isso ao plano físico. Neville explicava que a imaginação, quando combinada com o sentimento, se torna uma força criadora irresistível. Não importa o quão impossível sua mente racional pense que seja. Quando o subconsciente aceita uma ideia como real, ele trabalha incessantemente para transformar isso em fato concreto. A terceira etapa é aquela que separa quem consegue manifestar de quem apenas deseja. Trata-se da persistência silenciosa. Permanecer fiel ao novo estado, mesmo quando as circunstâncias externas dizem o contrário. Esse é o ponto onde muitas pessoas falham. Elas imaginam uma vez, sentem uma pequena alegria, mas logo permitem que as circunstâncias externas, os medos e as dúvidas, sabotem o processo. Neville dizia que a persistência na imaginação é o segredo da manifestação. Você deve permanecer fiel à sua cena interna, não importa o que o mundo externo mostre.
Isso não significa negar a realidade, mas entender que a realidade visível é apenas o reflexo do estado mental anterior. Seu trabalho não é lutar contra o que vê, mas permanecer centrado no que deseja viver. Sempre que surgir uma dúvida, um medo ou um pensamento negativo, volte à sua cena, respire fundo e reafirme mentalmente: isso é quem eu sou agora. Essa fidelidade silenciosa faz com que o subconsciente continue recebendo o comando correto, até que, de forma natural, sem esforço forçado, a nova realidade se manifeste. Neville dizia que o mundo externo é sempre uma sombra, uma consequência, e não a causa. Por isso, quando você permanece firme internamente, inevitavelmente a realidade precisa se dobrar à sua convicção. Agora, é fundamental que você compreenda um erro grave que a maioria das pessoas comete. Elas vivem como observadores da realidade, e não como criadores dela. Quando você vive reagindo ao que vê, às contas, aos problemas, às ausências, está perpetuando aquele estado. Seu subconsciente não entende que você não quer aquilo. Ele entende que se você está sentindo aquilo, aquilo é verdade para você. Por isso, Neville insistia: ignore as evidências dos sentidos. O mundo visível é passado. O que importa é o que você sustenta dentro, nas imagens que cultiva em silêncio, nos sentimentos que repete diariamente. Se você deseja algo, novo precisa criar dentro, não esperar fora. O externo é sempre consequência. Quando você entende isso, percebe que não há ninguém lá fora controlando sua vida. A única pessoa capaz de transformar seu destino é você, através da sua imaginação controlada e disciplinada. Enquanto a maioria se perde olhando os problemas, quem domina esse código mental olha para dentro, assume internamente o que deseja e assim molda a própria realidade. E agora que você entende as 3 etapas, quero que você visualize como esse código mental funciona na prática. Imagine Neville Goddard, sentado em silêncio, olhos fechados, respirando profundamente. Ele começa escolhendo com precisão aquilo que deseja experimentar. Não há confusão, não há dúvida. Em seguida, ele entra em sua imaginação, cria uma cena realista, onde se vê no final daquilo que deseja. Se é dinheiro, ele não se vê recebendo dinheiro. Ele se vê vivendo como alguém já rico, já bem-sucedido, já realizado. E então ele sente profundamente, sente a paz, a segurança, a satisfação de saber que aquilo é sua verdade agora. E depois, ele simplesmente vive seu dia, ignorando completamente qualquer evidência contrária, porque ele sabe que o mundo físico é sempre mais lento do que o mundo interno. O físico apenas acompanha, como uma sombra, aquilo que ele sustenta na mente. E essa prática não é feita uma vez. É um hábito, é uma disciplina interna. Neville fazia isso todos os dias, até que a vida externa não tivesse outra escolha, a não ser se alinhar com a realidade interna que ele já havia criado e sentido tantas e tantas vezes. Quando você entende esse código, percebe que ele não é complexo. Na verdade, ele é surpreendentemente simples, mas exige uma coisa que poucas pessoas estão dispostas a desenvolver: disciplina mental. A capacidade de controlar os próprios pensamentos, de escolher o que se permite sentir e, acima de tudo, de permanecer fiel ao novo estado, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Esse é o verdadeiro segredo. E quando você pratica isso, algo mágico acontece. A vida começa a conspirar a seu favor. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, portas se abrem, e aquilo que parecia impossível se torna, de forma quase misteriosa, parte natural da sua vida. Agora que você conhece o código mental de 3 etapas que Neville Goddard usava para viver seus sonhos, a pergunta que fica é: você vai apenas saber disso ou vai colocar em prática? Porque a verdade é simples: quem sente, cria. Quem imagina, manifesta. Quem assume, se transforma. E se você quer aprofundar ainda mais esse conhecimento e transformar sua vida financeira, pessoal e espiritual usando esse mesmo código, eu tenho um convite especial para você. Eu preparei um e-book completo chamado A Manifestação da Riqueza com a Lei da Atração,
onde você aprende como usar exatamente esses princípios, aplicando-os no dia a dia para criar liberdade financeira, abundância e viver a vida que sempre sonhou. O link para garantir sua cópia está aqui na descrição. Antes de sair, não se esqueça de fazer sua parte nessa corrente de transformação. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os próximos vídeos, comente aqui abaixo. Eu sou o criador da minha realidade. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar do poder que carrega dentro de si. Porque quanto mais pessoas despertarem, mais rápido um novo mundo será criado. Um mundo onde você é o autor e não a vítima da sua própria vida.